Olá, pessoal, tudo bem? Prof. está aqui hoje para começar a nossa primeira aula pelo canal do YouTube. Você que ainda não está inscrito, inscreva-se, profgi.oficial de Justica. Inscreva-se, acione o sininho e compartilhe com todos os seus amigos. Serão aulas gratuitas que serão postadas no meu canal do YouTube toda terça e sexta-feira, referente ao direito criminal. Penal, processo penal e leis penais especiais. Você que está fazendo concurso público, teste seletivo ou exame da OAB, que é de âmbito criminal, não pode perder estas aulas. São gratuitas e estão todas atualizadas. E se você também quiser participar do meu grupo de estudo de direito criminal, entre lá no meu grupo, que eu vou deixar no link certinho aqui para vocês, lá na descrição da nossa primeira aula. Vamos começar então com a primeira aula sobre inquérito policial? Pessoal, inquérito policial é uma das aulas mais gostosas que nós temos de estudar. Principalmente para aqueles que querem fazer concurso público na área de autoridades policiais, seja polícia militar, polícia civil, PRF. Gente, inquérito policial é a matéria que detona, cai de monte e você não pode errar nada. Então, vamos começar a nossa primeira aula? Bora lá? Vamos primeiro trabalhar conceito de inquérito policial. Conceito é um conjunto de diligências realizadas pela polícia judiciária. O que seria a polícia judiciária? É a polícia civil. Isso mesmo, gente. Para a apuração da infração penal e de sua autoria, a fim de que o titular da ação penal seja Ministério Público, se for ação penal pública, ou seja, o advogado da vítima na ação penal privada, possa ingressar em juízo quando não possua elementos suficientes. Vamos agora entender um pouquinho sobre a diferença entre polícia judiciária e administrativa. A polícia judiciária e administrativa. Ambas são instituições de direito público destinadas a manter a paz pública e a segurança. Estão dispostas lá no artigo 144, parágrafo 4º, 5º e 6º da Constituição Federal. O que é polícia judiciária? É a polícia civil, dirigida pelo delegado de polícia de carreira. Incumbem a função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Por que exceto as militares? Porque as militares têm procedimento próprio. Eles têm um procedimento totalmente diverso. O que seria agora a polícia administrativa? Polícia administrativa é a polícia militar, cabendo a ela a polícia ostensiva que aparece, que ostenta, que mostra a viatura caracterizada, fardamento e a preservação da ordem pública. Prof, mas a polícia militar também não tem outros setores sigilosos que não são de ostensiva, não tem fardamento, por exemplo, a chamada P2 que investiga, tem sim, mas a regra é que a polícia militar seja ostensiva e preventiva. E a polícia judiciária seja sigilosa e repressiva. Então, dois detalhes super importantes que diferenciam a polícia judiciária da polícia administrativa. Polícia judiciária é a polícia civil, delegado, investigadores, escrivães. Polícia militar, polícia administrativa. Tudo bem? Então, vamos seguindo aqui o nosso roteiro. A polícia administrativa, que é a militar, subordinam-se juntamente com a polícia judiciária aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Muito bem.
Então, tanto a polícia militar quanto a polícia civil são subordinadas aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Ostensiva ou secreta? Olha, uma coisa diferente da outra, né? Então, ostensiva é a polícia fardada, aquela que aparece, você bate o olho e você fala, nossa, essa é a polícia militar, ou essa é a polícia civil. Por quê? Porque a polícia civil também tem uniforme, também tem viatura caracterizada. Então, ostensiva é a polícia fardada, viatura caracterizada. Você bate o olho, você sabe qual é a polícia. Secreta. Secreta porque fazem parte da investigação. Prof, então significa que a polícia ostensiva, em regra, é a polícia militar? Isso mesmo. Mas pode acontecer da polícia judiciária também ser ostensiva. Sim, é possível. Da mesma forma que a polícia administrativa, que é a polícia militar, também pode, de forma excepcional, ser secreta. Por quê? Porque também existem setores da polícia militar que atuam na investigação. E, da mesma forma, a polícia judiciária investiga sigilosamente as infrações penais e os autores das infrações penais. Então, só para a gente recapitular aqui, a polícia administrativa é a polícia militar, que via de regra é ostensiva e preventiva. A polícia judiciária, via de regra, é sigilosa e repressiva. O que significa repressiva? Significa que ela atua depois que a infração penal ocorreu. Então, se porventura tiver lá um crime de homicídio, a polícia judiciária, que é a polícia civil, ela vai para proceder às investigações. Mas por quê? Porque a infração penal já ocorreu. Então, por isso que a gente fala que ela é repressiva. Tudo bem? O que significa preventiva ou judiciária? Preventiva é porque previne. Por exemplo, quando tem uma festa, geralmente você olha qual a polícia que está nessa festa. Polícia militar, para prevenção da prática de infração penal. O que significa judiciária? Judiciária reprime. Por quê? Porque faz investigação, que é a polícia judiciária, polícia civil. Polícia militar geralmente é preventiva, ostensiva e administrativa. Polícia civil geralmente é repressiva, secreta e judiciária. Uma questão bem importante aqui é quem lavra o auto de prisão em flagrante? Vamos imaginar que uma pessoa foi presa em flagrante. Quem vai lavrar este auto de prisão em flagrante? A resposta está aqui, ó. A autoridade do lugar em que se efetivou a prisão. Então, se a prisão foi efetuada na comarca X, vai ser feita a realização, a elaboração do auto de prisão em flagrante na comarca X. Se a comarca tiver 3 cidades e tiver delegacias nas 3 cidades, vai ser realizado o auto de prisão em flagrante na cidade em que o cara, a esposa, a mulher, né, seja quem for, seja preso. A diferença aqui da polícia estadual para a polícia federal. A polícia estadual é dirigida pelo delegado de polícia de carreira, tá? E a polícia estadual atua na esfera estadual. Tem concurso de delegado estadual, do estado do Paraná, do Mato Grosso. Então, é dirigido pelo delegado de polícia de carreira. A Polícia Federal já tem uma repercussão interestadual ou internacional, que exige mais uma repressão uniforme. Então, às vezes, você vai fazer um concurso da Polícia Federal, você não vai atuar só lá no estado do Paraná. Você pode ir para Santa Catarina, você pode ir para o Rio Grande do Sul, tá? Então, é federal, é uma repercussão totalmente interestadual ou internacional, certo? Existe polícia incompetente? Gente, a palavra competência aqui está no sentido de atribuição, do
que pode ser feito. Quem é competente para fazer isso ou aquilo? Então, vamos gravar assim. Competência é uma palavra exclusiva do juiz. Só o juiz tem competência para despachar, sentenciar, para poder elaborar uma decisão. Competência é uma palavra exclusiva do juiz, do magistrado. O delegado tem uma palavra que se chama atribuição. Assim como o Ministério Público também tem a palavra atribuição, oficial de justiça a atribuição, escrivão a atribuição, o delegado também tem atribuição. Então, é competente o delegado de polícia nesse auto de prisão em flagrante? Prof, competência não é a palavra certa. Você poderia trocar pela palavra atribuição. Então, grava bem. Competência é uma palavra do juiz. Só ele tem competência. A atribuição está vinculada a delegado, oficial de justiça, promotor de justiça, autoridades policiais. Tem atribuições, tá bom? Então, não existe polícia incompetente. Ou seja, fora da atribuição, porque a polícia não é igual a juiz, desempenha atividade jurisdicional. Então, grava atribuição. Qual seria a finalidade do inquérito policial? A finalidade é apurar o fato para descobrir a infração penal e a autoria, para servir de base para ação penal. Quais são os destinatários do inquérito? O destinatário do inquérito, imediatamente, é o Ministério Público, porque ele é dono da ação penal pública. E o destinatário imediato é também o ofendido, a vítima, na ação penal privada. E quem seria o destinatário imediato? O juiz. Pessoal, com relação a isso, nós temos aqui uma questão que está lá no artigo 4º do CPP, que fala o seguinte: circunscrição. O que seria circunscrição? Para quem está com o Código de Processo Penal aí, vai lá no artigo 4º e vai abrir lá, tá? É um território dentro do qual as autoridades policiais têm atribuições para desempenhar as suas atividades. Por exemplo, policial militar que pertence ao 1º ou 2º batalhão é policial no Paraná. Ele é policial no Paraná. Mas o seu território de atuação específico é aquela região que ele foi destinado, certo? Prof, existe inquérito policial que a gente já conhece, presidido pelo delegado de polícia. Só o delegado de polícia que tem atribuição para instaurar inquérito policial. Polícia Militar não tem atribuição para instaurar inquérito policial, tá? É só a Polícia Judiciária, o delegado de polícia. Mas será que existem outros tipos de inquéritos? Existem. Nós temos os inquéritos extrapoliciais, ou seja, que não são elaborados pelo delegado de polícia. Quais são? No caso de CPI, inquérito civil público instaurado pelo Ministério Público para a proteção do meio ambiente, por exemplo. Inquérito realizado pela Polícia Militar quando vai apurar a infração da Justiça Militar. Então, veja, a gente tem o Código Penal Brasileiro, mas a gente também tem o Código Penal Militar Brasileiro. A gente tem o Código de Processo Penal Brasileiro, mas nós também temos o Código de Processo Penal Militar Brasileiro. Quando um militar, por exemplo, pratica uma infração penal que está disposta lá no Código Penal Militar, quem instaura o procedimento chamado inquérito é a Justiça Militar, não é o delegado de polícia. Prof, mas vamos imaginar que um policial militar matou uma pessoa. Isso daí cabe a quem? Cabe ao delegado de polícia. Por quê? Porque o crime de homicídio está disposto no Código Penal Brasileiro. E se faz parte do Código Penal Brasileiro, significa que a atribuição cabe ao delegado de polícia. Vamos imaginar que, de repente, um policial militar cometeu um crime que está disposto no Código Penal Militar. Quem é que tem atribuição para instaurar inquérito? A Justiça Militar. Não é o delegado de polícia normal.
é a própria justiça militar. Então, o que vocês têm que distinguir aqui é a diferença do quê? Do crime que está no Código Penal, do crime que está no Código Penal Militar. Se o crime praticado pelo militar está disposto no Código Penal, a atribuição do delegado de polícia. Se o militar praticou um crime que está disposto no Código Penal Militar, a atribuição é da Justiça Militar. Tudo bem? Seguindo, então, vamos lá. Também existe inquérito contra magistrado, que é encaminhado ao TJ. Existe inquérito contra o Ministério Público, que é encaminhado ao Procurador-Geral da Justiça. Inquérito contra o Ministério Público Federal, que encaminha ao Procurador-Geral da República. E, inclusive, vale destacar aqui que não existe mais, inquérito judicial para os crimes de falência, tá? O juiz não instaura mais, ele encaminha ao Ministério Público. Quais são as características do inquérito policial? Então, vamos para cá agora, hein? Características. Ele é sigiloso. Advogado chega lá na delegacia de polícia e fala assim para o delegado: doutor, eu quero ver o inquérito. Dos atos já registrados no inquérito, o advogado tem acesso. Mas daquilo que ainda não foi exposto no inquérito, o advogado não pode ter acesso. Por quê, professora? Porque são atos que ainda estão em investigação. Imagina se o advogado tem acesso aos atos investigativos que ainda não foram concluídos, que ainda estão sigilosos, não tem como o advogado ter acesso. Por quê? Porque senão ele toma conhecimento das investigações e pode frustrar a diligência das autoridades policiais. Pode acontecer muito bem isso, a gente sabe. Então, o inquérito policial que já está com as diligências registradas, o advogado tem acesso. Aquelas que ainda estão sendo realizadas por motivo de sigilo, não pode nenhum advogado ter acesso. Outra característica do inquérito policial é a oficialidade. Ou seja, o órgão oficial para instaurar inquérito é o delegado de polícia. Existem os inquéritos extrapoliciais, como nós já falamos, mas é de uma forma totalmente excepcional. Oficiosidade. O inquérito é instaurado assim que se tem notícia da infração penal. Não precisa ficar demorando para instaurar inquérito. Assim que tem a notícia, já instaura inquérito. Autoritariedade. A autoridade pública que preside o inquérito, que se chama delegado de polícia. Indisponibilidade. O delegado não pode dispor, ou seja, eu estou a fim de arquivar o inquérito. Ele não pode arquivar o inquérito, mas ele pode sugerir para o Ministério Público arquivar o inquérito. Então, assim como o delegado de polícia instaura o inquérito, ele tem que concluir. E quando ele conclui, ele procede a uma peça técnica chamada relatório. É nesse relatório que ele pode sugerir ao promotor de justiça que arquive o inquérito. Vamos imaginar uma situação totalmente inverídica. Todas as diligências foram frustradas. A maioria das pessoas que estavam ali depondo estavam inventando história. O que o delegado pode fazer? Ele pode sugerir no relatório, que é a última peça do inquérito, que o Ministério Público arquive o inquérito policial, tá? Inquisitivo significa que não tem contraditório, não tem ampla defesa e não é base para a condenação de forma exclusiva, exceto se nós estivermos falando aí de provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis. Imagine aí que de repente tem um laudo pericial que ficou constatado a conjunção carnal de um homem numa criança, e é claro que esse laudo pericial não vai poder ser renovado na fase de ação penal. Então, pode ser que o juiz, com base nesse laudo e com mais outras provas produzidas na ação penal de forma contraditória, com o princípio do contraditório, o juiz condene esse réu, mas não de forma exclusiva, porque assim, quando o juiz ele sentencia com base em todos os depoimentos, provas, documentos, perícias que foram apresentadas a ele. Se ele tiver um laudo pericial que foi produzido só no inquérito, sem o contraditório,
Se esse laudo for muito importante, ele pode jogar esse laudo para ser condenado o réu. Por quê? Porque esse laudo consta que houve conjunção carnal. Lá na ação penal consta que a vítima diz que aquele é o réu, que a mãe da vítima diz que aquele é o réu, que a testemunha diz que aquele lá é o réu. Então, ele conclui que há condenação. Qual seria o valor probatório? Gente, para a condenação, só com base no inquérito, o valor é muito baixo. Então, a gente tem que entender que esse valor probatório ele é relativo, ele não é absoluto, tá? Justamente por quê? Porque não tem o princípio do contraditório. Mas isso não significa que o juiz não pode olhar o que foi produzido no inquérito e fazer uma comparação. Ele pega lá uma prova testemunhal do inquérito, analisa com a mesma testemunha que foi ouvida na ação penal. Ele faz uma comparação. Isso ele pode fazer, não tem problema nenhum. A nova lei, que é a Lei 11.690 de 2008, lá no seu artigo 155, deixa bem claro: o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Lembrando aqui o exemplo do laudo pericial na fase de inquérito, no caso de conjunção carnal, certo? Prof, o inquérito policial, ele é obrigatório? Não, ele não é obrigatório. Ele pode ser dispensado pelo promotor. Se o promotor tiver elementos informativos, tiver outras provas, ele pode oferecer denúncia com base em outros elementos. Não precisa necessariamente ter o inquérito policial. Mas a realidade é que geralmente o Ministério Público, ele se embasa bastante no inquérito. Por quê? Porque o delegado de polícia ele trabalha de uma forma muito boa. Ele deixa praticamente mastigadinho para o promotor de justiça analisar. Então, essa questão da dispensabilidade, ela não é considerada para inquérito policial uma forma de que o inquérito é obrigatório. Não, é dispensável. Eu posso dispensar se tiver outros elementos informativos. Tudo bem? E o último assunto aqui sobre inquérito é a chamada incomunicabilidade. A fim de impedir que o indiciado prejudique o desenvolvimento da investigação, comunicando-se com pessoas amigas, comparsas do crime, parentes, prevê o dispositivo, que é o 21 do CPP, uma medida severa e excepcional de incomunicabilidade, por 3 dias no máximo, respeitando-se apenas o direito do preso de comunicar-se com o seu advogado. Claro que existe uma crítica da Constituição Federal com base nisso. Bom, a nossa segunda aula vai ser tomada com base na notitia criminis. Então, a primeira aula de inquérito policial a gente finaliza aqui e já na sequência nós temos a resolução de questões. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam, hein? Inscrevam-se lá no meu canal do YouTube, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Aula gratuita de direito criminal com qualidade e atualizadinha. Beijos. Fui.